Bom dia, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Para mim, é um prazer e uma alegria muito grande estarmos juntos novamente para estudarmos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Então, nós da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, queremos dar as boas-vindas aos alunos da nossa Escola Bíblica Dominical e também a todos os irmãos e amigos que visitam o nosso canal. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2 da nossa Escola Bíblica, com data de 11 de outubro de 2020. Esta lição, ela traz o seguinte título: Quem era Jó? Essa lição também está inserida dentro desse trimestre que tem uma temática, A fragilidade humana e a soberania de Deus, o sofrimento e a restauração de Jó. Então, esteja agora aí com a sua Bíblia, com a revista, reúna a sua família e juntos vamos meditar na palavra do Senhor. Mas antes da gente começar, eu quero fazer um pedido especial para você. Eu peço que você participe do chat, interagindo conosco, que você faça um comentário sobre essa aula online, aí tem um espaço para você fazer um comentário. Compartilhe esse vídeo com parentes, com amigos. Compartilhe agora, Se você ainda não fez, você pode fazer agora, compartilhar esse vídeo neste momento. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, não perca tempo. Se inscreva agora e ative o sininho para que você possa receber as notificações. Nós temos uma programação cristã abençoada, que tenho certeza que vai edificar muito a sua vida e também toda a sua família. Então vamos orar para então iniciarmos a nossa lição de hoje. Senhor, mais uma vez queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos na tua presença e podermos, ó Deus, estudarmos a tua santa e bendita palavra. Ó Deus, que a tua palavra nesta manhã possa edificar as nossas vidas, que o teu Espírito Santo possa falar aos corações, meu Pai. Assim nós oramos em o nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Graças a Deus, irmãos. Então, a lição de número 2, ela tem como título Quem era Jó? O nosso texto áureo, ele está no livro de Jó, capítulo 1, e o verso de número 1, e diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. A verdade prática, ela diz assim: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. O objetivo geral dessa lição é demonstrar que Jó foi um homem rico, mas que, diferente de outras pessoas da sua geração, ele tinha um caráter íntegro. Esta lição, ela também está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre um homem de caráter irretocável. O segundo tópico, um homem sábio e próspero. E o terceiro, um homem de profunda piedade pessoal. Então eu te convido neste momento para que você acompanhe a leitura da palavra de Deus. Você pode abrir aí a sua Bíblia, devocional Mac Shine, na página 152. Página 152, ou então, se você quiser, acompanhe pela revista, ou então pela Bíblia, livro de Jó, capítulo de número 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 5. Então vamos começar a leitura pelo verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidaram as suas 3 irmãs
a comerem e a beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Glória a Deus pela sua bendita e santa palavra, né? Jó capítulo 1, do verso 1 até o verso 5, foi o texto que acabamos de ler. Meus irmãos, o autor sagrado, ele não elabora uma biografia de Jó, mas traça um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé. Jó, verdadeiramente, é um homem diferenciado, ele é um gigante da nossa fé. Jó foi um homem diferente, não em natureza, pois ele era igual aos demais de sua época. Todavia, foi sem dúvida distinto na espiritualidade. Uma das coisas que distinguia Jó das outras pessoas, né, de sua geração era a devoção que ele tinha a Deus. Ele foi um homem que possuía não apenas bens materiais e uma família sólida, mas mantinha profunda comunhão com Deus. Assim, nessa lição, destacaremos alguns traços da vida e da espiritualidade de Jó. Então vamos começar com os 5 primeiros versos do capítulo 1 de Jó e, ao mesmo tempo, vamos interagir esses versos com os 3 tópicos da nossa lição. O verso 1, né, vamos aqui repetir, ler novamente, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. O livro de Jó começa com estas palavras: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. O livro não começa, né, com aquelas histórias que conhecemos de livros, de contos, que diz assim: era uma vez um homem na terra de Jó, na terra de Uz, cujo nome era Jó. Então, Jó é uma pessoa que habitou em uma cidade antiga do Oriente, de nome Uz. O drama de Jó não é uma obra de ficção, nem uma história imaginária ou uma lenda. As Escrituras testemunham da historicidade deste personagem. Então, nós vemos que Jó, a história de Jó não é um conto. A história de Jó é uma história verídica. Jó foi um homem real. E se Jó não fosse um homem real, ele não serviria como exemplo para nós e também não serviria para nos inspirar. Então sabemos, que Jó, o livro de Jó, não é uma fantasia, não é uma mitologia antiga, mas cremos na historicidade de Jó e cremos no testemunho das Escrituras. Então as Escrituras falam da existência desse homem. E isso nos basta, né, irmãos? O testemunho das Escrituras é fiel. O nome do protagonista do livro, Jó, e a cidade onde ele habitou, Uz, junto com outros detalhes do livro que vamos ver ao longo dessas lições, situam o personagem dentro de um contexto antigo, que remonta ao período patriarcal. Para alguns, Jó viveu no período entre Noé e Abraão. Certo é que Jó não era israelita. E Uz, a cidade onde ele habitava, não ficava nos limites de Israel. Então, que Jó não era israelita, isso nós podemos praticamente ter certeza, porque Uz, a cidade onde ele viveu, não ficava nos limites ali de Israel. E também, provavelmente, Jó viveu num período anterior a Abraão. Com Abraão inicia o povo de Israel. Então, se Jó viveu no período anterior a Abraão, provavelmente viveu. Então, Jó não era israelita, mas isso também não tem nenhum problema, porque Noé também não era israelita, Enoque não era israelita, Sete não era israelita, e assim também outros, santos do Antigo Testamento. O primeiro tópico da nossa lição fala sobre o caráter irretocável de Jó. Então vamos ver este e outros pontos importantes da vida de Jó.
O autor sagrado faz questão de ressaltar que Jó é um homem, né? Ele usa o termo no hebraico ish, e esse termo ele pode também ser traduzido como grande homem. Então, apesar de toda a áurea, né, que cerca a pessoa de Jó, ele é um homem comum. Ele é um homem como nós, né, de carne e osso. Então, Jó, meus amados irmãos, não é um super-homem, Jó não é um super-crente, Jó não é um extraterrestre. Né? Foi um homem que teve uma paciência, né, muito grande. E Jó suportou um sofrimento também muito grande. Mas, apesar disso, Jó não era um super-crente, Jó não era um super-homem. Jó era um homem de carne e osso como nós. Porém, Jó, né, apesar de não ser nenhum super-homem, ele era um grande homem. Né? Então, ele era um homem, pela Bíblia entendemos que ele era um homem trabalhador, né? Ele era um grande empresário, ele era um bom marido, um bom pai, ele era um bom empregador, né, para os seus servos. E, sobretudo, Jó era um servo fiel do Deus Altíssimo. E esse é o ponto talvez mais importante da vida de Jó. Ele era um servo fiel do Senhor. Então, quando Deus olhava do céu para a terra, Deus se agradava da vida de Jó. A piedade de Jó ecoou nos céus, né? E tomara também que a nossa vida com Deus, a nossa piedade, né, diante de Deus, a nossa vida de consagração também possa ecoar no céu como ecoou a vida de Jó. O texto bíblico nos dá algumas características do caráter de Jó. Né? Este homem, ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. O autor do livro de Jó, ele nos dá essa informação, porém, mais adiante, nós vamos ver que o próprio Deus repete e ratifica o testemunho do autor sobre o caráter de Jó. Então, por duas vezes, quando Deus, né, está dialogando com Satanás, Deus chama a atenção desse ponto. Deus fala, né, que Deus fala e Deus testifica de Jó, dizendo que ele é íntegro, que ele é reto, que ele teme a Deus e que ele se desvia do mal. Então, irmãos, essa descrição que a Bíblia faz do caráter de Jó, ela é única na Bíblia. Então, depois de Jó, ninguém mais foi descrito dessa maneira. A ninguém mais é atribuída essas quatro qualidades, né? Essas quatro qualidades do caráter. Isto faz de Jó um modelo de caráter a ser imitado por todos os cristãos. E o próprio Deus é quem confirma o caráter irretocável de Jó. Mas precisamos também fazer uma ressalva sobre Jó. Jó não era um homem perfeito. Ele nasceu em pecado e, como todos, né, nós na face da terra, ele viveu também em pecado. Ele era pecador. Em Romanos 3:23, Paulo, né, disse que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Também Jó pecou e também Jó era, né, pecador como todos nós. Apesar de Jó ser um modelo a ser imitado, Cristo é incomparavelmente melhor do que Jó. Ele nasceu sem pecado e nunca cometeu pecado. Né? Então, o caráter de Cristo é perfeito e santo. Então, Jó tem um caráter irretocável, é um exemplo e uma inspiração para nós. Mas o caráter de Cristo é perfeito e santo e incomparavelmente melhor do que o caráter de Jó. Muito bem, Jó é definido moralmente como íntegro e reto. A integridade tem a ver com aquilo que somos exteriormente e interiormente. Então, integridade, podemos dizer que é a conexão entre aquilo que somos em nosso íntimo com aquilo que fazemos externamente. E se não há essa conexão entre aquilo que somos no íntimo e aquilo que fazemos externamente, então não há integridade. A integridade de Jó é algo marcante porque o próprio Deus é quem testemunha acerca dessa integridade. Então, quando Deus está dialogando com Satanás, é a integridade que é o tema ali da discussão. Então, o Senhor, ele fala para Satanás, né?
Observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Satanás, né, responde ao Senhor dizendo, porventura, teme Jó a Deus debalde, em vão? Porventura tu não o cercaste de bens, a ele e a sua casa, e a tudo quanto tens, e a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado tem aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfema contra ti na sua face. Então o cerne da acusação de Satanás a Jó era a integridade. Satanás acusa que Jó não é íntegro, né? Ele só tem esse comportamento porque está sendo abençoado, né, por Deus. Mas se Deus estender a mão e tocar, né, em tudo que ele tinha, então Deus veria que Jó não era íntegro. Essa é a acusação de Satanás. E no segundo diálogo que Deus tem com Satanás, Deus fala, observaste meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, né? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E depois fala assim, e que ainda retém a sua integridade, havendo tu incitado contra ele para o arruinar sem motivo. A esposa de Jó também, no capítulo 2, verso 9, ela fala o seguinte, né? Depois de tantas calamidades, né? Perder os bens, ver a vida ali do seu marido ir embora, né? Está indo embora, Jó todo machucado, cheio de feridas, cheio de chagas, né? Os 10 filhos mortos, essa mulher desesperada vira para Jó e diz, ainda retens a tua integridade? Você ainda vai ser íntegro? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Então nós vemos que a integridade, ela está no cerne ali, ela está no centro dos 2 primeiros capítulos de Jó. Agora, o outro ponto do caráter de Jó, a retidão. A retidão tem a ver com aspectos externos, em seguir princípios, leis e códigos moralmente estabelecidos. Jó, tanto interiormente como externamente, tem um padrão de comportamento exemplar diante de Deus e diante dos homens. Então, o comportamento de Jó era decente, decoroso e honesto. Então, nós podemos ver aqui que esse termo reto também, ele vem do hebraico e é a palavra yashar. Esta palavra é frequentemente aplicada a uma estrada reta ou a um caminho que é plano. Isso significa que Jó era um homem direito e justo. Moralmente falando, não apresentava qualquer curvatura ou desvio. Em tudo, conformava-se com os princípios e regras estabelecidos, né, tanto por Deus como também pela sociedade. Portanto, Jó, o homem de Uz, se comportava de maneira irrepreensível. Então é muito interessante a natureza do caráter de Jó, né? Um homem íntegro, um homem reto, um homem que, diante de Deus e os homens, tinha um caráter irretocável, diante de Deus e os homens, era irrepreensível. Na prática, né, falando ainda sobre a retidão, na prática, Jó é um excelente marido. Então ele dá um testemunho maravilhoso dentro do seu lar. Ele era um bom pai, né? Então ele tem uma vida no lar impecável. E parece que é isso que o escritor começa a traçar quando ele começa a narrar o livro, começa a narrar a história de Jó, né? Mostrando que Jó, né, vivia na cidade de Uz, que Jó era um homem temente a Deus, que era reto e que tinha uma família, né, da mesma forma, uma família abençoada, e era um homem próspero. Então Jó também é um excelente empregador. Jó é alguém que trata bem os seus empregados. Ele é um homem impecável nos negócios. Em tudo aquilo que ele fazia, ele era impecável. Então é um homem honesto, sem curvatura, sem desvio, e a vida dele era como uma estrada reta, era como um caminho plano, diante de Deus e também diante dos homens. Jó era um homem reto. Agora vamos ver como que Jó é definido espiritualmente. Espiritualmente ele é definido como temente a Deus e que se desviava do mal.
Jó é descrito como alguém temente a Deus que se desvia do mal. Estas palavras, de acordo com os termos hebraicos, né, sur e iare, traduzem a ideia de alguém que prestava reverência a Deus e se desviava do mal. Alguém devotado ao culto a Deus e que por isso se mantinha afastado do mal. Então Jó mantinha o mal à distância, coisa que devemos fazer. Sobre o temor do Senhor, nós vemos que esta é uma palavra-chave nos livros sapienciais, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. E em Provérbios 1 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E podemos definir devoção a Deus e reverência a Deus dessa forma, né? O que é devoção a Deus? O que é reverência a Deus? É temer a Deus e se desviar do mal. Como já vimos, Jó não era perfeito. Ele era um pecador e ele tinha defeitos, né? No capítulo 13, verso 26, ele confessa que ele é um pecador. Ele diz assim: pois fazes constar contra mim coisas amargas e me faz herdar os pecados da minha juventude. Então aqui Jó está confessando que ele é pecador e também aqui ele está suspeitando que os problemas que aconteceram com ele, né, a morte dos seus filhos, a perda dos bens, as suas enfermidades, que tudo isso poderia ser uma cobrança dos pecados da juventude. Então Jó, longe de ser uma pessoa sem pecados, Jó é pecador como todos nós. Mas Jó era um homem direito, era um homem justo, era um homem que buscava agradar a Deus. E é isso que nós precisamos, é nisso que nós precisamos nos inspirar. Sendo temente a Deus, foi o temor de Deus que o afastou do mal, né? Então, em Eclesiastes 13, Salomão diz o seguinte: de tudo que tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Em Provérbios 8,13 diz assim: o temor do Senhor é odiar o mal. Então vemos que tem uma conexão, né, entre temer a Deus e se afastar do mal. Provérbio diz que o temor a Deus é odiar o mal. E odiar o mal, né, odiar a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Então todas essas coisas devemos odiar. Temer a Deus é odiar o mal. Irmãos, precisamos, como Jó, temer a Deus e aprender a desviar do mal. Isso é muito importante, né? Temer ao Senhor e aprender a desviar do mal. Quando Satanás se apresenta ao Senhor, e o Senhor, né, Deus pergunta para ele: de onde vens? A resposta de Satanás é a seguinte: olha, de rodear a terra e de passear por ela. Então Deus pergunta para ele: você viu meu servo Jó? Observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se afasta do mal. Então, quando ele fala se afasta do mal, é como se Deus estivesse falando para Satanás assim: olha, você viu que eu tenho um servo lá que se desvia de você? Então, se Satanás é o mal, se ele, né, é o mal materializado, Jó aprendeu a se desviar dele. Apesar de Satanás passear pela terra e rodear a terra, transitar pela terra, o servo do Senhor Jó aprendeu a se desviar do mal, aprendeu a se desviar dele. E é isso que nós também devemos fazer, né? Satanás, ele arma ciladas e ele prepara, né, maldades contra nós, contra o servo do Senhor, e nós precisamos estar, né, vigilantes, atentos, e precisamos também andar como Jó, temendo o Senhor e aprendendo a se desviar do mal. Em 1 Tessalonicenses 5:22, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: abstende-vos de toda a aparência do mal. O pastor John Piper, né, que é um pastor, um conferencista estadunidense muito conhecido, falando sobre Jó, ele diz algo interessante. Ele diz assim: ele se afasta do mal porque teme a Deus. Então há essa conexão, temer a Deus e se afastar do mal. Ele persegue o que é certo e evita o mal, e sua reputação é irrepreensível. Sua reverência por Deus governa tudo o que ele faz. Então,
que o temor do Senhor e que a reverência a Deus possa também, da mesma forma, governar tudo o que fazemos. Que toda a nossa vida seja governada pelo temor do Senhor. Há um escritor também, agora um brasileiro, pastor Cláudio Honor de Andrade, um teólogo pentecostal, e ele tem um livro sobre Jó. E ele tem uma afirmação muito interessante sobre Jó. Gostaria de ler aqui para os irmãos. Ele fala o seguinte, sobre a piedade, de Jó. Jó não teve de isolar-se para tornar-se piedoso. Foi justamente como pai de família, como homem de negócios, como membro de uma sociedade politicamente organizada, que ele pontificou-se como o melhor ser humano do seu tempo. Assim, ninguém hoje precisa isolar-se para tornar-se santo. Ninguém precisa, ir para o deserto, ou ir para as montanhas, ou se afastar de tudo e de todos, ou viver, como um eremita, aqueles homens que no passado, se escondiam, iam para as cavernas, viver isolado do mundo. Não precisamos fazer isso. Todos os heróis da fé se destacaram como membros participativos de uma sociedade. Noé, Abraão, José, Isaías, Daniel, dentre outros. Paulo também vai falar aos Filipenses, capítulo 2, verso 15, para que sejais irrepreensíveis e íntegros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Então, meus amados irmãos, o projeto de Deus para nós é sermos santos em uma sociedade corrompida e imoral. Então, lembremos da oração de Jesus, a oração sacerdotal, no livro de Evangelho de João, capítulo 17, quando ele fala, Pai, eu peço que não os tires do mundo. Então, Jesus fez essa oração. Eu não quero, Pai, que o Senhor tire eles do mundo, mais que os livre do mal. Então, como luz nas trevas, como sal e luz nessa terra, nós devemos salgar e nós devemos trazer luz sobre essa sociedade corrompida, e imoral. No livro de Mateus também, capítulo 5, verso 15, o Senhor diz assim, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no local apropriado e assim alumia a todos que estão na casa. Então, nós devemos ser sal, nós devemos ser luz, nós devemos reluzir nas escolas, nas indústrias, nas faculdades, no comércio, onde quer que coloquemos a planta dos nossos pés, nós devemos ali reluzir como astros no mundo, diz a palavra do Senhor. Agora, para concluir esse primeiro tópico, eu quero fazer uma pergunta para você. Uma pergunta, olha só. Se Deus fosse falar hoje sobre a sua vida, assim como Deus falou da vida de Jó, Deus fez uma avaliação, Deus rastreou a vida de Jó, resumiu e avaliou a vida de Jó em 4 pontos. Se Deus fosse hoje, da mesma forma, falar sobre a nossa vida, a minha vida, a sua vida, o que ele diria de nós? O que ele falaria de você? Então, nós vemos aqui que Deus fala da integridade de Jó. Deus testemunhou a integridade de Jó. Então, em Jó havia uma conexão entre aquilo que ele era no íntimo com aquilo que ele fazia. Deus testificou da retidão de Jó. Então, ele tinha uma vida reta, sem curvatura, obedecia a princípios de Deus. E ele era também irretocável nos princípios da sociedade onde ele vivia. Jó era temente a Deus. Então, o temor de Deus governava a vida de Jó. E ele também tinha aprendido a se afastar do mal, a se desviar do mal. Então, pensamos assim, o que sustentou Jó naqueles dias de sofrimento, quando veio o dia mau, quando veio aquela prova, duríssima prova, o que sustentou Jó? Foi a natureza do seu caráter, E como o Senhor avalia hoje o nosso caráter. Que nós possamos, assim como Jó, que possamos reluzir e que o Senhor também possa
dá testemunho do nosso caráter. O caráter de Jó refletia o Criador, o seu Criador, que o nosso caráter também, né, possa refletir o caráter de Cristo. Glória a Deus. O segundo ponto da nossa lição fala assim: um homem sábio e próspero. O verso 2 diz assim: e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. A prosperidade de Jó, ela começa com a sua família. Ele tinha uma família numerosa, né? Uma família numerosa e uma família tranquila. Podemos dizer que Jó tinha uma família maravilhosa. Jó tinha uma esposa, uma boa esposa, e Jó tinha 10 filhos. Parece que a ideia aqui do autor do livro, quando começa a descrever e falar sobre Jó, que habitava em Uz, né, que era um homem, né, que tinha um caráter, né, excepcional, um homem também que espiritualmente era temente a Deus, se afastava do mal, e depois fala da família dele, e esse homem tinha, né, 10 filhos, esse homem tinha 7 filhos e 3 filhas. Então parece que ele vai desenhando, assim, que parece que ele vai mostrando que a família de Jó era uma boa família e que a vida de Jó era uma vida muito tranquila, até então. Além de ter muitos filhos, o que era o sinal de uma bênção, né, na antiguidade, Jó ele tinha mais filhos homens, tinha mais varões do que varoas. E isso também ele era considerado naquela sociedade. Nós sabemos que hoje isso, né, não deve, né, importar na nossa cultura. Hoje devemos valorizar da mesma forma, né, filhos, homens, né, e filhas também. Mas naquela sociedade antiga, né, naquele tempo, lá no Oriente, estamos falando aí de coisa como 4.000 anos atrás ou 5.000 anos atrás. Nesta época, ter filho homem ou ter mais homem do que mulheres era uma bênção dobrada para a família. E aqui Jó tem 10 filhos, 7 homens, né, e 3 filhas, 3 mulheres. Também Jó, ele era um homem sábio, né, um grande conselheiro. Poderíamos, nas palavras de hoje, dizer que Jó era um grande mentor, era o grande mentor do Oriente. Então, quem quisesse uma boa mentoria, um conselho sábio, né, ouvir sobre a sabedoria, era só ir na cidade de Uz e assentar aos pés de Jó e aprender da sua sabedoria. Ele estava pronto, sempre pronto para aconselhar, né, sabiamente a quem o procurasse. Nós vamos encontrar no livro de Jó, capítulo 29, versos 21 e 23, o seguinte, né, são palavras de Jó. Ele diz assim: os homens me escutavam em ansiosas expectativas, aguardando em silêncio o meu conselho. Depois que eu falava, eles nada diziam. Minhas palavras caíam suavemente em seus ouvidos. Esperavam por mim como quem espera por uma chuvarada, e bebiam minhas palavras como quem bebe a chuva da primavera. Então aqui nós temos assim, o livro de Jó é um livro poético, né? Sobretudo do capítulo 3 para frente, né? O texto é um texto muito poético. Aqui nós vemos que Jó, ele tinha uma sabedoria muito grande. Então, e a sabedoria dessas pessoas, desses homens lá no Oriente, ela era expressa em poemas, histórias, parábolas, provérbios, conselhos. Então, Jó possivelmente dominava toda essa arte aí de poemas, de parábola, de provérbios. Então, ele era um homem muito capaz e um conselheiro procurado. A ponto de quando Jó abria a boca para falar, as pessoas ficavam assim extasiadas com a sabedoria de Jó, com as palavras, né, que vinham da sua boca, e as pessoas silenciavam diante dele. Agora, vamos falar sobre o patrimônio de Jó, né? Então, sobre o patrimônio de Jó, algumas pessoas, né, acham até assim um pouco estranho, né, que o autor do livro de Jó, depois de situar Jó geograficamente, moralmente, espiritualmente, familiarmente, e depois ele começa a falar dos bens de Jó, né, revelando os investimentos de Jó e a vida financeira, vamos dizer assim, né, toda a vida financeira de Jó. Talvez isso possa soar estranho para nós hoje, mas isso tem um sentido, né, um sentido muito grande
de o autor falar dos bens que Jó tinha. E o sentido disso nós vamos ver nas próximas aulas, né, quando esses bens de Jó aí vão começar a sofrer algumas coisas, né, sofrer algumas, né, corrosões. Vamos lá, né? Então, hoje, por exemplo, quando nós vamos apresentar uma pessoa, de forma nenhuma a gente fala, ó, tá aqui fulano de tal, tá aqui o seu Jó, né? Ele é um homem bom, é um homem de bom caráter, tem uma família boa, tem 10 filhos, e os bens dele, ó, tem muitos bens, ele tem vários carros, vários apartamentos. Hoje nós não apresentamos mais ninguém dessa forma. Mas as escrituras falam, né, detalhadamente que Jó, ele era próspero, que ele tinha muitos bens, né, e provavelmente esses bens que Jó tinha foram frutos de duas coisas. Primeiro, da bênção do Senhor, ele era um homem abençoado por Deus, e segundo, né, ele era um homem trabalhador. Ele fez por onde? Ele se esforçou, né, para ter aquele patrimônio. Então ele tinha o seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E ele tinha também muitíssimos servos a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos no Oriente. Então, ele era muito rico, né? Ele tinha 11.500 animais domesticados, divididos naqueles tipos de animais, né? Animais de trabalho, animais que serviam de alimentos e animais de transporte. E ele tinha uma abundância de trabalhadores, servos, né? E servos. Então, era numeroso o pessoal que trabalhava para ele. Então, Jó, ele era um homem, né, muito abençoado e muito próspero financeiramente, materialmente. E ele era próspero porque Deus o havia abençoado. E ele também era um homem trabalhador e que fazia por onde, né, guardar, né, e ter todo esse patrimônio, né? Muito bem. Então agora vamos analisar esta frase que diz assim: este homem era o maior de todos no Oriente. Por que que Jó era o maior de todos no Oriente? Primeiro, ele desfrutava do poder político. Ele era chefe ou príncipe em sua localidade. Jó certamente era o homem mais importante da cidade. Na cidade onde ele morava, todos conheciam, todos sabiam quem era Jó. Todos podiam testemunhar quem era Jó. Ele era também o mais eminente do que qualquer outra pessoa naquela região em sabedoria, riqueza e principalmente piedade. Esse é o ponto, talvez, principal. Talvez não, é o ponto principal. Então, ele era o mais eminente do que qualquer pessoa na região. Em sabedoria, Jó era o mais sábio. Em riqueza, Jó era o mais rico, o mais próspero. E em piedade, Jó era o mais piedoso da sua geração. O autor do livro fala que Jó era o maior de todos no Oriente, né? Isso está no capítulo 1, verso 3. Mas no capítulo 1, verso 8, Deus está falando sobre Jó. E Deus está falando sobre Jó para Satanás. E quando Deus fala sobre Jó para Satanás, Deus muda o status de Jó. Então, esse status de Jó é atualizado. Jó não é o maior de todos no Oriente. Deus vai dizer o seguinte, né, que ninguém há semelhante a ele em toda a terra. Então, quando Deus fala lá para Satanás, de onde vem Satanás? Ele fala, venho de rodear a terra e de passear por ela. Deus fala, você viu lá, observaste o meu servo Jó, e você viu que não tem ninguém igual a ele, né, semelhante a ele em toda a terra? Então não havia ninguém. Então Jó, ele era o maior de todos no Oriente e também de toda a terra, porque o Senhor dá esse testemunho acerca de Jó. Não havia então ninguém, né, mais sábio, não havia ninguém mais rico, não havia ninguém mais piedoso do que Jó em toda a terra. E mesmo assim, mesmo tendo um caráter irretocável, né, conforme fala a nossa lição, mesmo assim Satanás ousou, né, acusar Jó diante de Deus. Então, irmãos, nós aprendemos que Satanás, ele é
o acusador por excelência. Então, diante de Deus, ele acusa o homem. Diante de Deus, ele acusa Jó. E diante do homem, ele acusa Deus. Foi isso que ele fez com Eva. Né? Ele fala para Eva, é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore, né? De todo fruto, de toda árvore do jardim? Então Eva, naquele momento, não se absteve de toda a aparência do mal. E Eva ali foi enrolada por Satanás, por aquela serpente, né, com acusações sobre o caráter de Deus. Então, Satanás acusa diante de Deus o caráter dos homens, o caráter de Jó, e diante do homem ele acusa o caráter de Deus. Ele é um acusador por excelência. O terceiro ponto da nossa lição diz assim, um homem de profunda piedade pessoal. Jó é um homem dedicado à família. No primeiro capítulo e no verso 4 diz assim, iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidaram as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. O ambiente descrito aqui é de uma família em harmonia e feliz. Eles eram felizes e festejavam a vida. A expressão fazer banquete em casa de cada um no seu dia significa que eles faziam um grande banquete para comemorar os aniversários. E isso não era algo necessariamente ruim ou pecaminoso. Então a família de Jó era uma família unida, os irmãos, eles eram unidos, né? O texto dá a entender que eles moravam em casas separadas, talvez fossem casados, né? E quando começava, né, iniciar o ciclo de aniversários, quando iniciava o ciclo de aniversário dos irmãos, eles se reuniam todos e juntos festejavam, né, banqueteavam. E não há nenhuma alusão à pecaminosidade nessas festas, né? Então não se vê, pelo menos o autor do livro não fala nada sobre depravação, sobre imoralidade, sobre embriaguez, né? Ou pecados diversos. A família era uma família unida e eles se reuniam no aniversário de cada um para comemorar e para fazer um banquete. Mas era um banquete especial, né? Não era um banquete de uma família assim, humilde financeiramente. Era um banquete da família mais próspera, né, daqueles tempos. Então, imaginemos assim, era coisa, né, de deixar o queixo caído, né? A festa era uma festa pomposa mesmo. Agora veja que interessante, irmãos. No capítulo 3 de Jó, ele vai amaldiçoar o dia do seu nascimento, o dia do seu aniversário. Enquanto no capítulo 1, os 10 filhos de Jó estão, né, se banqueteando, estão comemorando, festejando o aniversário, porque é bom festejar o dia do aniversário, né? Agradecer a Deus pelas bênçãos, pelas vitórias. É bom a gente comemorar o dia do aniversário. Então, os filhos de Jó estão comemorando no capítulo 1 e no capítulo 3, Jó está dizendo, pereça o dia do meu nascimento. E a noite em que se disse, nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas. Lá do alto, e Deus, lá do alto, não se importe com ele. Não resplandeça a luz sobre ele. Então Jó está dizendo, olha, que haja trevas nesse dia, que esse dia, né, o dia do meu aniversário, o dia do meu nascimento, que seja apagada da história do mundo. Então Jó, ele não está nem um pouquinho satisfeito, né, com o dia do seu nascimento. A luta e o sofrimento de Jó eram grandes, eram intensos, né, a ponto dele amaldiçoar o dia do seu nascimento, enquanto os filhos estão se banqueteando, né, no primeiro capítulo de Jó. A piedade de Jó está evidente no cuidado espiritual que ele tinha com esses filhos, né, com os 10 filhos. Vamos ver aqui no verso 5 o que diz a palavra do Senhor. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente.
Apesar do autor sagrado não condenar a atitude dos filhos de Jó, ele, Jó, tinha um cuidado muito grande com os seus filhos. Talvez os seus filhos, talvez não, os seus filhos, a princípio, a priori, não estavam fazendo nada demais. Os filhos simplesmente se reuniam para festejar o aniversário. A princípio, não faziam nada demais, mas Jó era um pai cuidadoso, Jó era um pai atento, Jó era um pai próximo, então era um pai que acompanhava como estavam os seus filhos. Então Jó, apesar dos filhos não estarem fazendo talvez nada de errado nessas festas, ele era cheio de preocupações e cuidados e ele tomava algumas atitudes. Então, diferente de outros pais na Bíblia, como por exemplo Eli, como por exemplo Davi, e outros que são exemplos negativos de cuidado com filhos, Jó, ele se preocupava com os filhos e não apenas se preocupava, ele tomava uma atitude prática em relação a seus filhos. Nós vamos ver que Jó orava pelos seus filhos. Vamos ver que Jó os santificava. E nós vamos ver que Jó, ele se levantava de madrugada, bem cedo, para sacrificar em favor dos seus filhos. Então aqui nós encontramos um ensinamento maravilhoso acerca da vida de Jó. Um exemplo, ele se torna um exemplo para nós. Então nós devemos orar pelos nossos filhos. E não apenas orar pelos nossos filhos, mas orar com os nossos filhos. Isso é muito importante. Então devemos, assim como Jó santificava os seus filhos, ele levava os seus filhos e praticava ali um ritual de limpeza com os seus filhos, da mesma forma nós podemos fazer isso hoje, não em rituais, mas consagrando os nossos filhos a Deus, levando os nossos filhos para a casa do Senhor, incentivando-os, animando-os, orando por eles, lendo a Bíblia junto com eles. Então, praticando todos aqueles atos piedosos que vão, de certa forma, despertar o coração dos filhos. Então, Jó se levantava de madrugada para sacrificar os seus filhos, para sacrificar em favor de seus filhos. Os filhos de Jó tinham uma rotina. Então, a rotina dos filhos de Jó era comemorar o ciclo de aniversários. E Jó também tinha uma rotina. E a rotina de Jó era uma rotina piedosa. Então, acabado o ciclo das festas, Jó chamava os seus filhos, reunia todo mundo, congregava todos eles, e aí santificava, purificava e sacrificava por cada um deles. E algumas pessoas, alguns acham que Jó, ele tinha um cuidado excessivo com esses filhos. Alguém pensa que Jó talvez estivesse mimando demais os seus filhos, mas não era isso. Quem pensa dessa forma não está compreendendo a seriedade no cuidado com os filhos. Mas alguns pensam que Jó estava mimando demais aqueles filhos. Por exemplo, Jó podia sacrificar um animal para os 10 filhos, mas a Bíblia fala, a palavra de Deus fala que ele sacrificava um animal para cada filho. Isso seria talvez assim um exagero, eles falam que seria um exagero, um capricho de Jó. Ele não precisava fazer esse tipo de sacrifício, 10 animais, poderia sacrificar um apenas, mas Jó, ele era cuidadoso, era um animal para cada filho. Então ele sacrificava os animais, 10 animais, um para cada filho, ele era cuidadoso, ele era criterioso no cuidado com os filhos. Então, outra coisa, Jó se levantava de madrugada para sacrificar. Se levantar de madrugada ou bem cedo, essa expressão indica que ele estava concentrado e absorvido pela ideia de sacrificar pelos filhos. Então, Jó estava tão concentrado e tão absorvido por essa ideia de sacrificar pelos filhos, que ele fazia isso bem cedo. De madrugada, ele se levantava e ele ia sacrificar pelos seus filhos. Então, os filhos, neste momento, poderiam até perguntar pelos excessos do pai. Meu pai, o senhor está sendo muito rigoroso,
né? Por que tanto sacrifício? Por que acordar tão cedo? Por que ter esse cuidado tão grande? Nós não estamos fazendo nada demais. Estamos apenas comemorando os nossos aniversários. Estamos apenas nos banqueteando. Não estamos, né, fazendo coisas erradas ou coisas que venham desonrar ou desagradar a Deus. E a resposta de Jó para quem perguntasse isso era o seguinte, né? Talvez tenham pecado em seu coração. Então essa é a expressão que Jó vai dizer em relação ao sacrifício que ele fazia, ao cuidado que ele tinha, né? Então diz aqui, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Então a preocupação de Jó é se os filhos haviam pecado no coração e haviam blasfemado do Senhor no coração. Olha a preocupação que tinha Jó. Então, provavelmente ele sabia que não estava acontecendo nada de errado naquelas festas. Mas e o coração dos seus filhos, como estavam? Será que não haviam pecado ou blasfemado de Deus no coração? Então, por conta disso, tendo esta preocupação, Jó, então, acabado o ciclo de aniversário, chamava todos e aí fazia todo aquele ritual, toda aquela rotina piedosa de santificar os filhos, de purificar os filhos, de apresentar os filhos, de oferecer holocausto a Deus em favor dos filhos, para que, né, se por acaso no coração tivesse algum pecado, Deus pudesse trabalhar e Deus pudesse fazer uma obra. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, será que nós estamos tendo este cuidado, né, com as pessoas que nos cercam, né, sobretudo com os nossos filhos? Estamos preocupados, né, com aquilo que se passa no coração dos nossos filhos? Este era o cuidado que Jó tinha e que para alguns era algo exagerado, mas não era. Jó não estava sendo exagerado, Jó não estava mimando demais daqueles filhos, ele estava simplesmente cuidando, como sacerdote do lar, ele estava cuidando de ministrar em favor da sua família. Glória a Deus. A Bíblia fala que Jó fazia isso continuamente e fazia, né? Assim fazia Jó continuamente. Então nós aprendemos aqui com Jó que esse cuidado, que esse, digamos assim, que esse critério, né? Que esse cuidado com os filhos tem que ser algo contínuo. Continuamente devemos ter esse cuidado com o nosso lar, com a nossa família e, sobretudo, com os nossos filhos. Glória a Deus. Irmãos, vamos concluir então a nossa lição de hoje. Né? Nós falamos sobre os 3 tópicos dessa lição. Né? Um homem de caráter irretocável, tópico 1. Tópico 2, um homem sábio e próspero. E o tópico 3, um homem de profunda piedade pessoal. Concluindo a nossa lição de hoje, quem era Jó? Esse é o título da lição. Quem era Jó? Jó era um homem de carne e osso como eu e como você. Jó era um homem pecador como nós. Então Jó não era um homem extraordinário, um super-homem. Não era. Jó era um homem de carne e osso como nós. Um homem definido moralmente por Deus como íntegro e reto. Então Deus assim definiu Jó. Deus testificou de Jó. Um homem definido espiritualmente por Deus como temente a Deus e que se desviava do mal. Um homem próspero, mas que não foi arrogante. Um homem que não foi soberbo, não foi orgulhoso, apesar de ser, né, o mais próspero do Oriente, o maior de todo o Oriente. Foi um homem sábio, né, que soube aconselhar pessoas, soube ajudar pessoas, né, e um excelente marido e um pai amoroso e cuidadoso com seus filhos. Podemos dizer, sem sombra de dúvida, que Jó foi um verdadeiro sacerdote na sua casa. Então, a Bíblia fala que não havia, né, ninguém semelhante a ele em toda a terra. Que a vida de Jó possa nos inspirar e que possamos modelar o nosso caráter naquele que é o maior e o melhor exemplo para todos nós,
o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluias. Jó foi um modelo de caráter do Criador. Que sejamos um modelo de caráter, que possamos ser semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um de nós. Meus irmãos, então vamos encerrar a nossa lição de hoje falando sobre algo importante, as nossas ofertas. Então, você, aluno aí da escola dominical, você, servo do Senhor, que você possa nesse momento também ofertar na casa de Deus. Você que é aluno, que está matriculado já nas classes da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, preencha agora aí o seu relatório individual. Se você não fez, faça agora, envie esse relatório individual, compartilhe esse vídeo e oferte na casa do Senhor. Deus ama aquele que dá com alegria. Então você pode ofertar pelo PicPay, você pode fazer isso através de uma transferência bancária. Existem muitas formas de você estar contribuindo com a obra do Senhor para que a igreja do Senhor possa avançar e esse canal também possa seguir em frente e que Deus possa continuar abençoando esse trabalho que é feito com tanto zelo pela igreja, pela nossa igreja. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta aula, ó Deus, muito obrigado por esse momento, obrigado por essa manhã, que o Senhor possa estar falando, ó Deus, aos corações através da Tua palavra, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa fazer uma obra poderosa em nossas vidas. Queremos, ó Deus, Te agradecer por tudo e render glórias ao Teu santo nome, ó Deus, porque o Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Nós fazemos isso em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém.